Glória a Deus, aplauda Jesus com muita alegria, aplauda Jesus com alegria. Eu quero convidar a igreja para nós já lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Todos encontraram a palavra de Deus? Vamos falar sobre Abraão. Abraão é amigo de Deus. Tem amigo de Deus nesta noite? Diga glória a Deus. Gênesis 12, do 1 ao 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora vamos à epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Está explicado, ele creu. Gênesis 12, vemos Deus chamando, e depois nós vemos ele obedecendo e Deus honrando, imputando sobre ele a sua justiça. Levante a palavra de Deus. Existem promessas de Deus maravilhosas para nós. Quantos esperam viver as grandes promessas de Deus? Digam glória a Deus. Com as mãos levantadas, diga assim comigo: meu Deus, fala comigo pela tua palavra. Prepara o meu coração para receber a mensagem do Senhor para a minha vida. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco. Prepara o nosso coração, nossa vida, para receber a instrução, para receber o poder, para receber a graça, para receber o ensino, para receber o alimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Aplaude a Jesus Cristo com muita alegria. Isto, aplaude a Jesus com muita alegria. Observe que Deus está fazendo um convite para Abraão, mas não é um convite muito fácil, é um convite desafiador. O nosso Deus é um Deus desafiador, e sempre diante das suas promessas existem também desafios, e Deus está propondo a Abraão para que ele tome a iniciativa e dê um passo de fé, atenda ao convite do Senhor e saia do meio da sua terra, da sua família, da sua terra natal, do lugar onde ele tinha raízes, onde ele tinha conhecidos. Mas Deus está fazendo pelo menos 4 promessas. Ainda no versículo 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pelo menos identificamos aqui no versículo 2 4 promessas de Deus. E logo em Tiago capítulo 2 versículo 23, nós observamos que de fato Abraão creu perfeitamente em tudo que Deus lhe propôs, e recebeu por conta disso o cumprimento de tudo que Deus havia falado. Podemos partir do princípio de que servimos um Deus fiel, e tudo quanto Ele tenha nos falado, aquilo que nos fala ou aquilo que ainda venha nos falar,
se cumprirá, pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diante da nossa resposta positiva, Deus é fiel em cumprir tudo o que ele diz a nós. Ele não falhará, assim também como não falhou com Abrão. E nós temos aqui no nosso manual bíblico, que inclusive até está com um layout diferente, está com uma organização diferente. Achei bastante interessante este material. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a história do personagem. Sempre antes de iniciar cada lição, nós temos esta descrição um tanto quanto resumida, mas bastante abrangente a respeito de toda a vida do personagem que será estudado. O que nós observamos, primeiramente, é que Abraão, ele está na terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus está na Mesopotâmia, que estava localizada entre os rios Eufrates e Tigre. E como se crê pelos historiadores, pelos arqueólogos, estudiosos, enfim, é que ali está o berço da civilização humana. Acredite-se que foi dali, deste mesmo lugar de onde Abraão sai, é de onde tenha surgido a raça humana. Temos algumas características a respeito deste lugar de onde Abraão está saindo. É um local de extrema idolatria e de muito pecado. Observamos que esses são dois motivos para que Abraão não ficasse ali. Entre outros motivos que nós vamos observar, dentro deste chamado, Deus está separando Abraão. Enquanto Deus está o preparando para a sua obra, Deus tira ele daquele meio de idolatria e de pecado. Observamos também que o seu chamado acontece aos 75 anos de idade, conforme o versículo 4 do capítulo 12 de Gênesis. Então é importante a gente lembrar que nunca é tarde demais para a gente receber promessa de Deus. A idade vai passando, o tempo vai passando, e a gente vai se preocupando. Oh meu Deus, será que o Senhor tem alguma coisa para a minha vida ainda, né? Será que ainda eu posso viver alguma coisa de Deus? Pode. Deus vai chamar ele, vai começar. Deus vai começar com 75 anos. Deus vai fazer o chamado, e ele entende, atende o chamado. E a Bíblia nos fala que ele deixou tudo, deixou sua terra, deixou sua parentela, sem saber ainda muito bem para onde ele ia, mas estava obedecendo a voz de Deus. Porque obedecer a Deus não é nem muito a questão de entender. Tem um ditado que às vezes é aplicado de forma errônea, mas eu acredito que se enquadre aqui neste contexto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com Deus funciona desse jeito, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Estou aplicando este provérbio no contexto nosso com Deus. Ele pode mandar, pode ou não pode? Quem crê que Deus pode mandar diz amém. Aceitando ou não aceitando, Ele manda e acabou. E nós, no pleno juízo, temos que entender que a melhor coisa a ser feita é obedecer. Abraão não está entendendo muito, porque Deus está falando, você vai sair para a terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão está vendo a terra? Abraão está vendo a terra? Não está vendo, mas ele está crendo, e o crer é o suficiente para ele obedecer. O que nós precisamos para obedecer a Deus é simplesmente crer. Por isso ele é o pai da fé, porque mesmo sem ver, ele creu e seguiu na direção da promessa de Deus. Que nós possamos identificar a voz do Senhor. Há muitos crentes que fazem umas provas até meio malucas com Deus. Tem crentes que fazem uns desafios com Deus assim que se torna até engraçado se a gente começar a citar aqui, para que ele tenha certeza de que é Deus que está falando com ele. Se a gente identifica que Deus fala conosco, porque hoje nós temos um fator muito mais favorável do que Abraão. Abraão não tinha as Sagradas Escrituras. Nós hoje temos as Escrituras prontas em nossas mãos, onde ali está toda a palavra de Deus.
E qualquer um que venha falar para nós em nome de Deus, nós podemos confrontar com as Escrituras para saber se é ou não é Deus. Então hoje, para a gente identificar quando Deus fala ou quando Deus não fala, está muito mais fácil do que no tempo de Abrão. Ele creu, ele entendeu e creu, e assim ele obedeceu à voz de Deus. Que eu e você possamos estar dispostos a obedecer à voz de Deus que fala conosco aqui nesta noite. E quando Deus falou com ele, Deus exigia uma separação. Primeiro, Abraão era uma pessoa de muitos recursos. Abraão era bastardo, tinha muitas condições. Deus não queria que ele confiasse nos seus recursos. Abraão estava no meio de sua família, estava cômodo, estava estruturado. Seu pai estava ali, sua mãe estava ali. É bom morar perto da mãe, sim ou não? Mamãe hoje deu uma vontade de almoçar na sua casa. Quem mora perto da mãe diz amém. É uma benção, não é? Mamãe, tem uma saudade de sua comida. Abraão estava tudo tranquilo na vida dele, estava tudo direitinho. Mas Deus não queria que ele confiasse naquilo que ele tinha, nem no seu dinheiro, nem na sua família, nem na sua estabilidade. O que Deus esperava é que ele aprendesse a depender totalmente do Senhor. Então sai e vai viver pela fé. Vai caminhar pela fé. Vai conhecer a Deus. E assim nós observamos, ainda dentro da história do personagem, ele foi sendo lapidado por Deus. Quando Deus nos chama para um desafio, Deus está nos chamando para nos preparar. Às vezes a gente quer que venha tudo prontinho assim, né? Só para a gente fazer assim, pronto. Deus não trabalha desse jeito não. A bênção de Deus sempre está preparada para nós. A gente não precisa orar, pedir para Deus preparar a bênção para nós, já está preparadinha. É nós que precisamos ser preparados. Quando Deus está chamando Abraão, colocando o desafio, Deus está preparando ele para receber a promessa, porque a promessa já estava estabelecida pelo Senhor. Deus já tinha tudo preparado. Está pronto para ser preparado por Deus? Está pronto para ser lapidado por Deus? Está pronto para viver os desafios de Deus na tua vida? Se alguém que está pronto, levante sua mão e diga glória a Deus. Deixe Deus preparar você para aquilo que Ele já te preparou. Enquanto ele peregrinava, ele aprofundava o seu relacionamento com Deus. Enquanto ele caminhava durante sua jornada, ele ia aprofundando-se na sua intimidade com Deus. E ao ponto que aos 99 anos, o Senhor aparece de novo e faz uma aliança e uma promessa em Gênesis 17. Parece que está tarde, mas não está, porque o tempo de Deus é diferente. Com 75 anos Deus chamou ele. Talvez ele pensou, tenho pouco tempo, Deus vai ter que fazer muito logo, né? Se ele está me chamando com essa idade, então o que Deus vai ter que fazer vai ter que ser bem ligeirinho. Mas não, passou-se 24 anos para Deus aparecer de novo e falar com ele. Mas para Deus não é tarde demais. Se você espera uma palavra de Deus, se você espera uma promessa de Deus, nunca é tarde para Deus. Com 99 anos Deus vai aparecer para ele de novo e vai estabelecer a sua aliança. E a primeira coisa que Deus faz nesta aliança é mudar o seu nome de Abrão, que significa pai de altura. Agora Deus vai chamá-lo Abraão, que quer dizer pai de multidões. Deus está estabelecendo a sua aliança com Abraão agora. E tem mais, Deus está trazendo a eles a compreensão da extensão da promessa também para Sara, que até então era Sarai. Porque quando ele recebe a promessa de ter um filho, ele achou que poderia ajudar Deus no cumprimento da promessa. É aí que a gente erra, quando a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Já viu alguém tentar ajudar Deus? Deus não precisa de ajuda não, é só a gente obedecer o que Ele está dizendo. Mas ajuda Ele não precisa. E eles pensaram, vamos ajudar Deus.
Sara disse: olha, não vai ter jeito de a gente ter filho não, vamos ter um filho através da escrava. Mas não era isso que Deus queria. Eles não tinham entendido. E aqui em Gênesis 17, a gente vai ver que Deus vai dizer: olha, a promessa é para Sarai. A partir de hoje não serás mais este nome, mas serás Sara, porque para ela também é a promessa. A promessa é para Sara. Ela terá filho e também será conhecida como mãe de nações. Deus faz eles compreenderem a extensão, a grandeza, a amplitude da promessa. E lá em Gênesis 21, a gente vai ver que Sara deu à luz a Isaque. Mesmo fora da idade, mesmo fora do tempo fértil, do período de gerar, Deus opera um milagre. Deus não vai operar um milagre através de meios naturais, porque dentro do meio natural não acontece milagre. Dentro dos procedimentos da vida comuns, do procedimento da vida, não vai acontecer milagre. Deus vai mostrar através da vida de Sara que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. E ainda aqui no capítulo 17 de Gênesis, nós vemos que Deus vai fazer uma aliança através de um sinal, que era a circuncisão. Era um sinal da aliança. Não era simplesmente a marca que era feita sobre os bebês masculinos, mas havia um significado muito importante na circuncisão. Aqueles que eram circuncidados eram considerados consagrados a Deus, separados a Deus. Era um sinal de obediência àquilo que Deus havia falado a Abraão, e também era um sinal de submissão dentro da promessa de Deus. Já no capítulo 18, vemos Deus novamente confirmando a aliança. Deus repreendendo Sara pela incredulidade, pois ela ainda duvida a respeito da possibilidade dela gerar, ela achou difícil. E ainda no capítulo 18, vemos Deus avisando Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão está caminhando com Deus. Abraão está em uma jornada com Deus. E à medida que ele vai caminhando, que ele vai vivendo, ele vai tendo experiências com Deus. A vontade de Deus é que a nossa vida cristã não seja uma mera monotonia, aquela coisa de sempre, aquela vida de sempre, um dia após o outro, simplesmente aquilo que a gente já sabe que vai acontecer todo dia na nossa vida. Deu segunda-feira, preciso ir para a igreja, está na hora. Deu terça, deu quarta, deu quinta, sempre as mesmas coisas. À medida que Abraão vai caminhando com Deus, ele vai tendo conhecimento de Deus, vai tendo experiências com Deus. Em Gênesis 14 ele vive livramento de Deus. Em Gênesis 12 versículo 19, e também em Gênesis 20, nós vemos ele mesmo tendo fé em Deus, por um momento se acovardando. Porque não quer dizer que pelo fato de nós termos fé, a gente nunca vai sentir medo, a gente nunca vai ser açoitado pelas circunstâncias. Tem crente que se decepciona facilmente consigo mesmo, pois ele pensa que a sua fé vai fazer dele um super-herói. E quando ele se defronta com momento de fraqueza, com momento de adversidade, ele pensa que acabou tudo. Ele pensa que Deus não está mais com ele. Ele pensa que não tem mais jeito. Abraão, mesmo crendo, mesmo tendo fé, passou por momentos de dificuldade. Mas algo que deve ser ressaltado: mesmo em momentos de dificuldade, momentos de dúvida, momentos de medo, ele continuou obedecendo a Deus. Em tudo ele obedeceu, sempre obedeceu. E vemos ainda dentro da sua história, lá em Gênesis 14 e 20, que ele testemunhou da sua confiança em Deus através do seu dízimo dado a Melquisedeque. Encontramos nele a maior prova de fé em Gênesis 22, quando ele não negou de entregar o seu filho Isaque. Ele creu de tal maneira, ao ponto de estar pronto de entregar a Deus o filho da promessa. Isaque é o herdeiro, Isaque é o filho da promessa, mas mesmo assim ele está pronto de entregar aquilo que Deus lhe deu nas mãos do próprio Deus. Por fim, vemos em Gênesis 25:8 que Abraão morreu próspero e farto de dias,
Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E o que nós entendemos sobre a vida deste personagem bíblico é que Deus cumpriu sobre ele todas as suas promessas. Nada do que Deus falou caiu por terra, mesmo em meio a muito tempo. Alguém pode dizer glória a Deus? E se eu falar para você que essa era só a introdução? Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 15, versículo 5 ao 7. Então o levou fora e disse: olha agora, olha os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para a herdardes. Agora vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão creu e se tornou a referência de fé, de maneira que hoje aqueles que creem são benditos através da fé de Abraão. Alguém pode aplaudir a Jesus? Isso, aplaude bastante e dá glória a Deus, porque agora a gente vai para o tópico de número 1. A fé e a obediência de Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus. Sabe o que isso representa? Tem gente que fica amigo de alguém influente, já começa a se achar bastante, né? Não, porque eu sou amigo do fulano de tal. Um menino assim, adolescente, pensa nos meninos briguentos. Olhar já tá carando pra briga. E quando ele viu que o negócio apurava, que o negócio apertava, que eles iam levar uma surra. Eu sou amigo do fulano de tal. Fulano de tal nem conhecia, mas não tinha nenhuma amizade com eles. Tem gente que se acha porque pensa que é amigo de alguém, tá me entendendo? Mas nada melhor do que a gente poder dizer: eu sou amigo de Deus. Este amigo é fiel, este amigo é verdadeiro, este amigo não falha. Não vai seguir esse exemplo não, de entrar em briga e confiar nos outros. Porque quando o negócio aperta, às vezes até aquele que era para ser amigo mesmo, às vezes. Mas Abraão tinha amizade com Deus. Abraão era chegado de Deus. E ele andou com Deus, viveu com Deus, pela sua fé e obediência. Onde está a evidência disso? Onde nós vemos essa fé e obediência tão grande, que torna ele amigo de Deus. Primeiro, ele deixou tudo para obedecer a palavra de Deus. Jesus vai dizer lá em João 15: vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. A amizade com Deus, a amizade com Jesus é obedecê-lo. Quer ser amigo de Deus? Obedece a Deus, obedece a palavra. Isso fez de Abraão amigo de Deus. Ouviu a voz de Deus e cumpriu. Aí não vai ser amigo de Deus só porque é legalzinho, porque é bonitinho, cheirosinho, ajeitadinho, só porque canta bonito, levanta as mãos e se derrama todo, mas depois é só isso mesmo. Chega o dia seguinte, está do mesmo jeito. É claro que o momento da devoção é muito importante. Não estou desvalorizando, mas estou falando de viver com Deus como Abraão viveu. É mais do que um simples momento de um êxtase no culto, quando nossas emoções se afloram. Porque no meio do povão a gente acaba entrando no embalo assim, de repente vai ver também tá assim e tal, e se alguém gerar a gente gira também. Eu estou falando de viver intimidade com Deus, por meio da obediência, daquilo que a gente vive, não somente entre as quatro paredes deste templo, mas daquilo que a gente vive na nossa casa. O que a gente vive no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Eu estou falando de viver com Deus, obedecendo a Deus, honrando a Deus. E isso nos faz ser amigos de Deus. Alguém que pode glorificar a Jesus.
Quer ser amigo de Deus? Abraão deixou tudo. E quando Deus pediu o que ele tinha também, ele estava pronto para dar. Não negou nada a Deus. É interessante a gente observar também que pela vida de Abraão, a gente aprende que a salvação é e sempre foi pela fé na palavra de Deus. Porque quando Deus chamou ele para entregar Isaac, ele subindo ao monte, ele vai dizer lá em Gênesis 22, versículo 5, olha a fé de Abraão. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele já está crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Ele está pronto para entregar, mas está crendo. O que nos mostra que salvação é pela fé. Ele creu, sabia que ele voltaria com o menino. Se ele morreria, ressuscitaria. O que Deus ia fazer, ele muito bem não sabia, mas estava obedecendo e crendo que Deus faria algo. Em Hebreus 11, 18, nós lemos, sendo-lhe dito, em Isaac será chamado tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Como ele creu na palavra, então ele estava pronto a obedecer em tudo. Se Deus está me falando para eu ir lá e levar o menino e entregar lá no altar, e ele está pedindo, eu vou fazer, mas eu creio que ele já me fez uma promessa e ele vai cumprir o que ele disse. Alguém que pode glorificar a Jesus? A nossa fé nos faz obedecer. É a nossa fé que nos faz obedecer. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11 primeiro. Mas também vale a gente lembrar que fé sem obediência é morta. Fé sem obras, fé sem obediência é Tiago capítulo 2, versículo 17. E ele vai ser ainda mais incisivo. Crês tu que é o único Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Só não, porque o que faz a diferença é a obediência. É claro que conhecer é muito importante, eu quero conhecer muito mais. Procuro me aplicar no conhecimento, procuro me aplicar no entendimento, mas uma coisa eu sei, que cada coisa que eu aprendo eu preciso obedecer. Também a gente não vai se esconder atrás, entre aspas, da falta de conhecimento, para precisar obedecer menos, né? Também não vamos chegar nesse extremo. Mas a cada coisa que a gente aprende, a gente tem que obedecer. Deixa eu falar uma coisa que pode até te assustar, mas cada culto de doutrina que você participa, você sai com mais responsabilidade, sabia disso? Pastor do céu, não vou vir mais não. Mas é isso mesmo. Cada dia que você vem aqui, aprende um pouquinho mais a palavra de Deus, a gente tem mais responsabilidade de obedecer. Abraão aprendeu e obedeceu exatamente tudo o que ele recebeu de Deus. Abraão creu e evidenciou a sua fé. Não era somente aquela fé de dizer eu creio, eu creio, eu creio. Não, ele evidenciou. Quando Deus falou, ele cumpriu. Quando Deus pediu, ele fez. E Deus foi fiel também com a sua parte. Quando ele creu, evidenciou, Deus providenciou o cordeiro. Deus disse, não faça nada ao menino, agora eu sei que tu temes a Deus, que tu amas, está aqui o cordeiro. Aquele que crê, evidencia a sua fé, vê a providência de Deus. Jesus já nos substituiu. João dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro que nos substituiu. Eu e você éramos o Isaac. Nós é que deveríamos morrer, mas Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa culpa, todo o nosso peso. Podemos dizer, ainda no tópico 1, que Abraão foi o primeiro crente. Mas crente, crente mesmo. Crente, crente de verdade, porque tem que colocar o adjetivo, né, de verdade, porque hoje em dia tem vários tipos, né, vários níveis. O que é, tem aquele que quase é, tem aquele que parece que é, mas não é, tem ou não tem? Mas tem aquele que é. Abraão é um exemplo do crente que é. Nós vemos que Deus não aceita sacrifício humano. Salmos 51, versículo 16 e 17. Mas Deus estava apenas provando a fé de Abraão.
Deus não ia aceitar aquele sacrifício, mas Deus está provando o quanto Abraão de fato crê, e ele mostrou a sua fé. Tem muita gente que se prende neste conceito de salvação pela fé, para tirar de si toda a responsabilidade da vida cristã, para dizer, não, já fui salvo pela graça, vamos só pular, né, tá tudo certo, já fui salvo pela fé, pela graça, aleluia. Mas a fé, ela evidencia-se pela obediência, por uma conduta diferenciada, por uma vida transformada. Abraão não faria isso se ele primeiramente não tivesse experimentado a graça de Deus na sua vida. Quem é que está pronto para entregar tudo diante do altar de Deus? Senão alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo, verdadeiro com Deus. Porque tem crente que acha difícil obedecer. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, dos critérios da palavra de Deus, se a gente fala de doutrina, por que alguém que sente-se incomodado e começa a dizer que é difícil? Se a gente tiver um encontro com Cristo, se a gente tiver um encontro com Deus tão impactante, tal como teve Abraão, nós vamos entender que é muito fácil nós entregarmos tudo para Deus. Depende do nosso nível de relacionamento. Depende do nível do nosso relacionamento. Abraão demonstrou a sua fé, creu, e ele se alegrou quando viu o dia do Senhor. João 8,56. Jesus vai falar de Abraão, porque ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Como é que ele viu o dia do Senhor? Como foi isso para Abraão? Ao ver aquele cordeiro substituindo o seu filho Isaque, Abraão tem a revelação do Cordeiro de Deus. Como foi que Abraão viu o Senhor? Se o Senhor ainda não havia vindo, se Abraão não viveu uma profecia da vinda do Messias, através da substituição do seu filho por aquele cordeiro, Abraão está vendo a substituição de Deus para com a humanidade, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos esses, está falando de Abraão, que já foi citado, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não somente Abraão, mas muitos outros viram também e se alegraram, creram, viveram a promessa da salvação. Tópico de número 2. Tem só 10, diz amém. Assustou agora, né? Segundo tópico, é só mais esse. O dízimo como a confirmação do sacerdócio de Jesus Cristo. Pastor Long disse que eu ia falar do dízimo. Está aqui no nosso manual e acima de tudo está na Bíblia. Sei que hoje em dia há muitos fugindo dessa verdade, mas é uma verdade. O que tem de crente buscando no YouTube se informar sobre o dízimo não é brincadeira não, hein? Mas olha a fonte que o crente vai procurar. Será que tem alguma coisa a ver? Tem muito a ver. Preste atenção no nosso material, preste atenção na palavra de Deus. Em Gênesis 14, versículos 18 ao 20, nós vemos a instituição do dízimo. O primeiro evento em que aparece o dízimo, onde está? Na primeira vitória de Abraão. No versículo 18 ao 20 nós vemos que havia um combate. Abraão vai defender o seu sobrinho Ló. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa a Abraão em nome do Senhor. E o texto nos diz que Abraão foi vitorioso. Após a vitória, versículo 20, vemos que Deus entregou em suas mãos seus inimigos e ele deu-lhe o dízimo de tudo. Ainda não havia a lei. E vemos Abraão entregando o dízimo de tudo. Melquisedeque representava Jesus, sacerdote eterno. A Bíblia vai nos falar que não havia genealogia. Ninguém sabe de onde foi que apareceu Melquisedeque. Apenas dizem que era rei de Salém. Mas de onde veio, quem era o seu pai, quem eram seus avós, bisavós, ninguém sabe. O que nós vemos é que na atitude de Abraão,
ele reconheceu que Deus é quem havia dado tudo. É isso que nós vemos. Depois de ele receber tudo das mãos do Senhor, ele vai entregar a parte daquilo que ele entendeu que era do Senhor, reconhecendo que o Senhor era aquele que havia feito prosperar naquela batalha. Então ele entrega a Deus a parte que pertence ao Senhor. Quando o crente devolve o seu dízimo, primeiro, ele está glorificando a Deus, pois era isso que Abraão estava fazendo. Estava glorificando o Senhor que havia dado vitória para ele. Em segundo lugar, ele está reconhecendo que Jesus é um sacerdote eterno. Como assim? O que tem a ver dízimo com o sacerdote eterno, com Jesus? Melquisedeque representa Jesus. Salmo de número 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Não vai mudar. Está falando que é uma ordem eterna. Deus jurou e não se arrependerá. Tem gente dizendo que dízimo é só para o Antigo Testamento. Mas aqui nós estamos vendo que o que Deus jurou não vai mudar. Tu és um sacerdote eterno. De quem que está falando? De Jesus. És um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Está fazendo menção de Jesus em relação a Melquisedeque. Onde é que Melquisedeque aparece? Aparece recebendo o dízimo de Abraão. Hebreus, capítulo 7, versículo 23 ao 28. E na verdade, aqueles, está falando sacerdotes, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Sacerdotes com tempo limitados. Versículo 24. Mas este, está falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo que não vai acabar. Versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Versículo 27, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Diferente dos outros sacerdotes que tinham pecados, Jesus não tem. Versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Está claro que Jesus é este sumo sacerdote. E agora voltando ainda no capítulo 7 de Hebreus, se quiser aplaudir, pode aplaudir, eu vou deixar, vai lá, aplaude a Jesus. Agora ainda no capítulo 7, que está falando do sacerdote, já deixando claro que Jesus é este sacerdote, voltamos lá no versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Está falando de quem? Melquisedeque. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui está falando lá de Abraão. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Está falando do exemplo de Abraão. Ali, porém, aquele que se testifica aqui vive. Está falando de quem? De Jesus. E para assim dizer que por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. O que ele está dizendo? Lá atrás, pagou-se dízimo para sacerdotes que morrem. Está falando na antiga aliança. Aí ele faz menção para a nova aliança. Ali, porém, se entrega o dízimo para aquele que testifica que vive. Está falando de quem? De Jesus. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Quando o crente devolve o seu dízimo, ele está testificando que crê que Jesus Cristo é o seu sacerdote eterno, é sinal de aliança. Que possamos entender o que é o dízimo. Não estamos vinculando com lei, não estamos vinculando com o Antigo Testamento, estou falando de nova aliança. Porque isso aqui eles não vão falar para você não. O autor dos Hebreus, ele escreve o seu livro arrebentando com o judaísmo, arrebentando com as práticas judaizantes. Mas ele está dizendo, lá atrás, na antiga aliança, pagava-se a homens.
Agora, quando o crente entrega as suas primícias, o seu dízimo, está entregando ao próprio Senhor Jesus. Não é a igreja que você está entregando, é para Cristo que nós entregamos, testificando que cremos que Ele é o nosso sumo sacerdote. Para a gente concluir, o caráter cristão de Abraão. Achei muito bacana esse material, pois ele tem uma conclusão diferente. No final ele termina mostrando o caráter cristão do personagem e depois os aspectos doutrinários, porque estamos falando do Antigo Testamento. Para ter validade o ensino tem que ter alguma doutrina, e o material deixa bem claro isso para a gente. Caráter cristão de Abraão. Abraão é o pai de todos os crentes, pois desenvolveu intimidade com Deus, se tornou exemplo para nós. Inclusive nós estamos falando sobre isso na meditação de hoje no rádio. Alguém ouviu? Alguém ouviu? Então quem não ouviu vai sair correndo para chegar em casa e ouvir, porque nós falamos justamente sobre essa intimidade de Abraão com Deus, que foi desenvolvida como? Quando ele falou com Deus, ouviu a voz de Deus, creu na voz de Deus e por fim obedeceu à voz de Deus. Abraão tornou-se o exemplo, não só por falar, não só por ouvir, não só por crer em teoria, mas por colocar em prática, pois é isso que a obediência faz conosco. Colocamos em prática a palavra de Deus. Alguém que pode aplaudir a Jesus? Presta atenção, aspectos doutrinários na história de Abraão. Primeiro tópico que nós temos que guardar aqui nesta aula. Em Abraão nós aprendemos que a salvação é pela fé na palavra de Deus. A substituição do cordeiro por Isaac nos mostra que a salvação é pela fé. Abraão creu e recebeu, Isaac recebeu o livramento da morte. A nossa salvação não vem pelas nossas obras, mas pela nossa fé. O cordeiro de Deus já recebeu a sentença em nosso lugar. Cristo é o Cordeiro de Deus, como disse João, que já levou o pecado do mundo, e se nós cremos, nós viveremos, nós estaremos debaixo da salvação de Deus. Mas falar de fé também nos fala de obediência. Deus deu um sinal a Abraão para a obediência, não somente dele, mas da sua geração, que era o sinal da circuncisão, sinal de aliança e de consagração. Agora, na nova aliança, no Novo Testamento, não se circuncida ninguém, mas Deus dizia, através dos seus profetas, eu quero que vocês circuncidem o vosso coração. Esse sinal deve estar no nosso coração. Esta marca que havia nos varões descendentes de Abraão, deve estar no coração de todo crente salvo, que também é filho de Abraão. O sinal da verdadeira conversão, da verdadeira mudança de vida e da permanente submissão à palavra de Deus. Ouvindo a voz de Deus, obedecendo e cumprindo, nós testificamos que somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus, tal como ele obedeceu, nós também obedeceremos. Isso é doutrina, é ensino de salvação. E por final nós aprendemos também hoje um aspecto doutrinário, ensino válido na palavra de Deus, que os dízimos são a confirmação do sacerdócio eterno. Jesus Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todos em pé em nome de Jesus Cristo. Em Jesus nós temos a salvação. Em Jesus nós temos a confirmação da aliança. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque creu, obedeceu e evidenciou a sua fé na sua caminhada, na sua jornada, mesmo em meio a dificuldades. Ele continuou obedecendo, e isto fez com que ele vivesse uma fé crescente com Deus. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se alguém que você ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Jesus é o sacerdote eterno. Ele é o cordeiro que foi entregue, mas ele também é o sacerdote. Ele entregou-se para nos substituir, mas é ele também que executa o perdão sobre nós. E nesta noite eu pergunto, se alguém queira receber o sangue de Jesus sobre a tua vida, que você levante sua mão e venha aqui à frente em nome de Jesus Cristo. Alguém que está afastado do Evangelho, e nesta noite você entendeu que Deus quer ser o seu amigo.
A amizade com Deus não é simplesmente ser simpatizante de uma igreja, não é simplesmente ter a carteirinha de membro, também não é só dar o dízimo, não. Nós falamos de dízimo hoje, mas se a gente não entender o significado do dízimo como testificar do nosso sacerdote eterno, daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou, daquele que derramou o sangue por nós, também não vai valer nada. É forte demais, meu Deus do céu. Alguém nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Ou reconciliar com Jesus? Mas eu estou perguntando, é de verdade mesmo. Levante sua mão em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, que possamos guardar essa palavra em nosso coração. Que assim como Abraão, nós queremos também ser amigo do Senhor. Meu Deus, nós queremos ser amigo de verdade, no conceito da concordância, no entendimento, do acordo. Queremos ser amigos do Senhor, andar com o Senhor, seguir na direção do Senhor, viver a Tua vontade. Nos ajuda a obedecer, Pai, mesmo quando é difícil, pois muitas vezes, Pai, somos colocados em desafios. Ah, meu Pai, eu sei que o crente fiel experimenta momentos de tamanha dor na sua vida. O crente fiel, meu Deus, vive momentos de angústia, momentos de medo, momentos de pavor. Mas, Senhor, como Abraão, nós queremos continuar obedecendo, mesmo quando tudo é difícil. Nós vamos crer que o Senhor é Deus e nós somos os seus amigos. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo: Senhor, eu quero ser seu amigo. Não importa o que acontecer, eu quero obedecer à tua vontade. Amém.